Está no ar, o Produtor Quer Saber, que hoje continua a série de entrevistas sobre os temas que serão debatidos no segundo Diálogo Agrícola Brasil-Estados Unidos. O evento, você já sabe, vai ser realizado na próxima quarta-feira, dia 19 de outubro, na sede da CNA em Brasília. E o assunto é a agricultura de precisão. E para explicar melhor esse tema, estão aqui conosco no estúdio o assessor técnico da CNA, Rogério Avelar, e o chefe do Serviço de Agricultura de Precisão do Ministério da Agricultura, Fabrício Juntoli. Bom dia, Fabrício. Bom dia, Rogério. Bom dia, André. Começar então com o Rogério aqui prestigiando a CNA, Fabrício. Como é que é o trabalho nós vamos contar um pouco primeiro da história, né, da agricultura de precisão no Brasil e no mundo, né, Rogério? Isso. Bom, André, eu acho que para começar seria importante a gente até identificar o que é agricultura de precisão, né, para a gente falar sobre o histórico. A agricultura de precisão, o termo, né, ele se fundamenta na questão de que as lavouras elas não são uniformes. Ela não é uniforme nem espacialmente e nem temporalmente. Então, nós precisamos utilizar estratégias para gerenciar essas desuniformidades. Então, nisso é que se baseia a agricultura de precisão. Nós temos registro de agricultura de precisão desde o início do século XX, com mapas de produtividade na Europa, aplicação de insumos, né, taxa variável nos Estados Unidos. Mas foi a partir dos anos 80 nos Estados Unidos que você realmente teve o crescimento da agricultura. Inicialmente foi na Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, foram criados congressos, depois, posteriormente, a Sociedade Internacional, e isso teve um marco para a agricultura de precisão realmente nos anos 90, quando o GPS passou a ser utilizado pela sociedade, porque antigamente ele era só de uso militar. Isso facilitou, né, a utilização da tecnologia dentro da agricultura de precisão. No Brasil, ela é mais recente, também nos anos 90, inicialmente com equipamentos importados, depois, a partir dos anos 2000, você já tem a desenvolvimento da tecnologia nacional, né, e que culminou com estudos nas universidades. Foi criado mesmo no Brasil a Sociedade Brasileira e foi organizado o primeiro Congresso Brasileiro. E tudo isso aí culmina, né, aqui em 2012, no Ministério da Agricultura, que foi, né, então criada a Comissão Brasileira de Agricultura de Precisão. E a gente aproveita a sua deixa então para perguntar para o Fabrício como é que é o trabalho da Comissão Brasileira de Agricultura de Precisão. O Ministério da Agricultura faz parte dessa comissão também, né? Sim, faz parte. Mas, primeiramente, quero agradecer aqui o convite da CNA por estar presente e por essa oportunidade. Bom, a comissão ela foi criada, né, em 2012, né, que já existia um grupo, um comitê, né, mas não de forma organizada. Então, em 2012, o Ministério viu essa necessidade de organizar o setor, aí foi criada essa Comissão Brasileira de Agricultura de Precisão. Essa comissão é composta pelos principais representantes, né, de nível nacional, né, as principais entidades, né, de nível nacional, que funcionam como uma via de mão dupla, né, entre demanda do Ministério e o setor organizado, né. Essa comissão, com apoio do Ministério, nós criamos uma agenda estratégica, né, de 2014 a 2030, e nessa agenda estratégica existem os principais temas, as principais estratégicas, né, de demandas do setor de agricultura de precisão, com demandas de médio, curto e longo prazo, né. Essas agenda estratégica ela é seguida nas nossas reuniões, né. A comissão ela se reúne de 3 a 4 vezes ao ano. Não necessariamente, se nesse caso tem a necessidade, é possível reunir mais vezes. E nessas reuniões, com todo o setor reunido, é feito o debate, o diagnóstico do que é necessário, as prioridades dessa agenda estratégica. E com o apoio do Ministério, de todo o setor, essas demandas são gradativamente são aceitas, né? São resolvidas. Uma das demandas que cabe ressaltar do Ministério para a comissão, né, foi a criação de uma associação brasileira dos prestadores de serviços em agricultura de precisão, né, que foi criada essa associação no ano passado, a sede fica em Curitiba, e essa associação reúne todas as principais empresas, né, de prestadores de serviços de agricultura de precisão, que é um novo setor que está surgindo no Brasil, né, que surgiu no Brasil esse setor dos prestadores de serviços, que são eles
que possui os principais profissionais que levam ao produtor, né, leva o produtor à tecnologia, que sabe manipular, sabe trabalhar com essa nova agricultura racional hoje no Brasil. E outra demanda também que está sendo, uma outra associação que está sendo criada, vai sair ainda, creio, esse ano, é a Associação Brasileira de Agricultura de Precisão. É uma associação diferenciada, mas porém reúne nessa associação os principais pesquisadores, o meio acadêmico, né? Uma associação mais científica. Rogério, assim como o Ministério da Agricultura, a CNA também faz parte dessa comissão, e aí eu te pergunto, quais são as principais cadeias produtivas que atualmente se utilizam da agricultura de precisão? André, hoje ela está bem espalhada em todos os setores. Na verdade, o setor mais intensivo em tecnologia, a área de grãos, você já tem bastante coisa sendo utilizada. Na área de cana-de-açúcar, semi-perene, fruticultura, café. Então, você tem ela hoje em quase todos os setores. Alguns usam mais, realmente, porque você tem a própria situação do setor, que está um setor que está com condições melhores em termos de rentabilidade, o produtor pode investir mais, então ele vai investir mais em máquina, mais em tecnologia, contratação, né, da prestação de serviço, que é importante. Mas, de forma geral, ela já está bem espalhada em todos os setores no Brasil. Fabrício, o Ministério da Agricultura tem percebido quais dificuldades, quais desafios, melhor dizendo, para implantar a agricultura de precisão em larga escala nas propriedades? Sim, que nós temos visto, né, tanto o Ministério, nós da comissão, com o apoio da comissão e no Ministério, nós temos feito muito eventos, né, direcionados a setores específicos, como a fruticultura de precisão, cafeicultura de precisão, agora a pecuária de precisão, né, de forma a organizar esse setor também e para conhecermos melhor quais são as principais representatividades desses setores. Hoje que nós estamos verificando, que já é uma realidade, a tecnologia, o sistema de tecnologia da agricultura de precisão está completamente já domesticado, né? Já existem empresas brasileiras, né, em pouco tempo, já produzindo tecnologia brasileira para a agricultura. Não estamos mais dependendo da tecnologia estrangeira, né, americana, europeia. Não tem mais essa necessidade. Essa tecnologia está totalmente já domesticada e todos os produtores, tanto pequeno, médio, já podem ter acesso a essa tecnologia. A realização... Pode terminar. Desculpe. Essa tecnologia hoje ela se paga. O principal pendência que nós temos é a falta de um profissional capacitado que possa interpretar os dados dessas tecnologias. Perfeito. Ao produtor. Perfeito. Agora, a realização de um mapa de fertilidade do solo contribuiu para o desenvolvimento da agricultura de precisão, que a gente sabe que a agricultura de precisão se baseia muito nas condições de fertilidade de solo, também climáticas, que variam muito de um espaço para o outro. Rogério, esse mapa realizado referente à fertilidade ajuda, então? Não, sem dúvida. Inclusive, hoje, a parte de fertilidade de solo é a parte que você tem o maior desenvolvimento. Ela é a mais adotada pelos produtores, porque é mais fácil, né? Na verdade, você faz amostras georreferenciadas e, em cima disso, você monta um mapa e pode fazer recomendação. E assim, até corroborando aqui o que o Fabrício estava comentando, eu acho que é importante também a gente colocar que, na verdade, às vezes você acha que a agricultura de precisão pode ser uma coisa muito difícil, que demanda muito equipamento. Você pode fazer isso de forma paulativa, né? Você tem várias formas de entrar na agricultura de precisão e não criar esse mito que você precisa de muita tecnologia em todos os aspectos. Ela está acessível ao pequeno, ao médio e ao grande produtor. Então, no caso do mapa de fertilidade, ele foi uma tecnologia que hoje, se você for avaliar, é a mais adotada em todo o país. Praticamente aí 80% dos produtores que estão em agricultura de precisão fazem isso. Porque você consegue fazer uma análise e dar o retorno mais imediato. Ele consegue enxergar a propriedade dele com essas diferenças que a gente havia comentado em termos de espaço, aonde ele vai precisar jogar mais ou menos adubo. Ele passa a gerenciar melhor a propriedade e os recursos dela, né? E Fabrício, quais outras práticas ajudaram também a desenvolver a agricultura de precisão? Bom, dando continuidade, né, essa outra pergunta sobre o mapa de produtividade,
Essa aí, principalmente, é o início da agricultura de precisão. Hoje, além do mapa de produtividade, nós temos também a continuidade elétrica do solo, que são sistemas, são ações e conseguimos identificar melhor a variabilidade do solo, né? E assim conseguimos colocar, de acordo com a necessidade de cada mancha de solo, a quantidade correta de insumos. O mapa de fertilidade do solo, a quantidade elétrica, o mapa de produtividade, né, que é muito importante. Então, são informações que o produtor e o seu consultor, né, vai melhorar a tomada de decisão do produtor. Hoje, com esses mapas, já é possível a gente, realizarmos o plantio em taxa variável de semente, colocar a semente própria para aquele tipo de solo, né? Antigamente não era possível, hoje já está sendo uma tecnologia já domesticada, né, e de fácil acesso ao produtor, né? Perfeito. Ok, nós vamos a um rápido intervalo. Você que nos acompanha aqui no Produtor Quer Saber, na sequência nós vamos continuar discutindo a agricultura de precisão. Esse tema que vai ser debatido no segundo Diálogo Agrícola Brasileiro, no dia 19 de outubro, aqui em Brasília, na CNA, na sede da CNA. Na sequência, a gente volta então com o Fabrício Juntoli representando o Ministério da Agricultura e o Rogério Avelar representando a CNA. Voltamos em instantes.